Boa noite, pessoal. Aqui é o professor José Roberto. Que bom falar com vocês, estudantes do curso de Logística e Recursos Humanos da Faculdade Elo, em Boa Viagem. Nós, da disciplina Filosofia e Ética Profissional, estamos vindo aqui para garantir o contato com você, para garantir essa comunicação audiovisual e afetiva, nesse momento que estamos passando por dificuldades no Brasil e no mundo, com uma parada temporária, emergencial, estratégica para combater a pandemia do coronavírus. Mas em breve nós voltaremos para a sala de aula e continuaremos normalmente as nossas aulas e nosso conteúdo programático. Pensando em propor estudos para vocês, um trabalho direcionado para que vocês possam realizar o nosso trabalho de conclusão de curso, eu venho aqui dar algumas orientações para que vocês, durante esse período de paralisação, que quer dizer que não precisa parar de estudar, pelo contrário, muitos estão em casa, tem mais tempo disponível e nós não estamos tendo aula no período noturno, e aí vocês podem então estudar, se aprofundar e preparar o nosso seminário de conclusão de curso. Como vocês sabem, já foi comentado em sala de aula que nós teremos 3 equipes. Uma equipe vai se responsabilizar por fazer uma abordagem do Código de Ética Profissional do profissional de recursos humanos e uma outra equipe se responsabilizará pelo Código de Ética na área de logística. Então aprofundem, estudem, pesquisem o máximo que vocês puderem de referenciais sobre o Código de Ética Profissional dessas duas profissões. E uma terceira equipe, ela composta por alunos tanto de logística quanto de recursos humanos, vai se responsabilizar em apresentar a relação dos estatutos, que são instrumentos jurídicos normativos para garantir o cumprimento de regras dentro de uma instituição, dentro de uma sociedade. E a relação, portanto, entre os estatutos e os códigos de éticas profissionais, sobretudo como se relaciona o estatuto, como ele é aplicado dentro do mercado de trabalho, dentro das instituições. É um trabalho, portanto, de pesquisa, é um trabalho de busca pelo conhecimento. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês uma série de dicas de como preparar bem esse seminário. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o seminário ele é uma exposição, um compartilhamento de todo um processo de pesquisa, de trabalho que existiu até o dia da apresentação. O seminário, portanto, é a culminância de um longo trabalho de pesquisa e um trabalho em equipe. O seminário é fundamental para trabalharmos o espírito de equipe, a ideia de funções coletivas, de um grupo que trabalha em coerência, dividindo tarefas. É importante que vocês deleguem funções, criem comissões que podem dividir atividades, mas é importante que todos, independente das atividades que venham a exercer, mantendo certo foco, é importante que todos tenham conhecimento geral do trabalho, tenham um domínio de todas as etapas da construção do trabalho e participem de todas elas de alguma forma. Então, uma coisa fundamental e de grande importância no seminário é esse trabalho de equipe, essa junção de pessoas com ideias diferentes, com perspectivas muitas vezes diferentes, mas debatendo o mesmo assunto. Então, não esqueçam de fazer um trabalho em equipe. A primeira etapa para o trabalho de seminário é você fazer um levantamento bibliográfico. Então, cada pessoa fica responsável por fazer uma leitura. Um levantamento bibliográfico quer dizer que você vai buscar a literatura especializada naquele tema. Qual o tema do seminário? Vai em busca, procura fontes confiáveis, fontes diversas, não se limita a uma fonte apenas, procura fontes diversas, desde que sejam confiáveis, procura autores com nome, autores importantes daquela área do conhecimento que você está trabalhando e faz referências.
faz citações. É importante você agregar valor, agregar poder ao seu trabalho, buscando fontes e autores reconhecidos para defender, para dar legitimidade ao seu trabalho. Tá certo? Então, trabalho em equipe, levantamento bibliográfico, ou seja, se aprofundar no tema é fundamental. Não esqueçam que durante esse levantamento bibliográfico, nós temos um prazo, né? Um cronograma a ser cumprido. Muitas vezes não dá para buscar várias fontes, no sentido de ler todas elas, mas procure diversificar suas fontes, procurem fazer leituras atentas, vocês podem grifar os textos, podem fazer resumos, fichamento, isso vai ajudar muito na compreensão do assunto. Porque senão você está lendo alguma coisa, daqui a pouco aquela ideia, aquele conhecimento, aquela informação que você conseguiu ali, ela vai escapar. Então anota, grava tudo que você aprendeu, depois você discute com a turma e a partir daí vai começar a surgir, vai começar a brotar o teu trabalho, tá certo? Vocês não podem esquecer que o trabalho ele vai ser apresentado, então treinem a fala de vocês. Outro aspecto muito relevante do trabalho é o falar em público. Mas esse falar em público não é decorando, não é como se fosse um locutor de futebol ou um jornalista numa bancada. Você tem que comentar o seu trabalho com fluidez, com leveza. Na medida em que você faz um levantamento bibliográfico rigoroso, na medida em que você faz um estudo em equipe consistente, você vai ter domínio do conteúdo, você vai ter segurança para falar. E essa segurança é que vai lhe garantir fazer um excelente trabalho lá na frente. O professor não vai estar avaliando quem está nervoso, não vai estar avaliando quem eventualmente esqueceu alguma parte de comentar alguma coisa, mas ele vai estar avaliando a sua capacidade de expor para os colegas aquilo que você estudou, aquilo que você investigou, tá certo? Então fiquem atentos a isso. Não precisa ler, não precisa decorar. É importante você estudar, compreender, dominar o conteúdo, assim você fará um excelente trabalho, tá certo? É importante que vocês tenham em mente que esse trabalho vai ser um trabalho que eu, enquanto professor, convidarei outros colegas professores, convidarei eventualmente alguma outra turma a ser combinado com a coordenação do nosso curso para participar, né? Esse seminário, ele não é simplesmente uma avaliação professor e aluno, ele é uma defesa pública do conhecimento de vocês, ou seja, é um seminário que vocês vão expor para a comunidade acadêmica aquilo que vocês aprenderam. Então, eu sugiro que vocês façam um roteiro de apresentação e estejam à disposição de todos para discutir, para debater, tá certo? Não tenham medo de perguntas. As perguntas, elas vêm para enriquecer, para abrir um espaço de debate, não é? E o debate acadêmico, ele é um debate com múltiplas visões. Então, fiquem ligados também na linguagem que vocês vão utilizar. Não cabe no seminário utilizar linguagens voltadas para gírias, muito menos palavrões, linguagens inadequadas, posturas político-ideológicas ou crenças intimamente religiosas. Isso são coisas do foro íntimo, coisas da pessoalidade. Um trabalho acadêmico, ele tem que ter uma linguagem científica. Ele tem que ter um discurso voltado para os pares científicos, para o ambiente acadêmico, tá certo? Então a dica que eu dou a vocês é se preparar bastante, estudar bastante, para poder vocês terem esse domínio. Quando vocês têm o domínio, vocês têm a segurança. E quando vocês têm a segurança, vocês estão aptos a falar com vontade, com aquele sentimento de agradabilidade, porque estão gostando de fazer. Estudar, preparar um trabalho como esse, não é uma coisa penosa, não é uma coisa desgastante. Pode ter aí certos atritos, pode ter alguns momentos aí de tensão, né? Mas no final vocês vão se sentir felizes,
satisfeitos por apresentar um grande trabalho. E o trabalho de conclusão de curso, ele é um legado acadêmico. Ele é um trabalho que fica para a comunidade científica. Vocês vão fazer um levantamento robusto, um trabalho significativo para ser compartilhado com a comunidade acadêmica, para servir de fonte para outras pessoas, servir de exemplo para outros grupos, tá certo? E outros estudantes. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é que vocês se preparem, estudem, temos tempo hábil para isso. Eu vou estar completamente à disposição ao longo desses dias para poder orientar. Então, a primeira etapa agora é formar equipe, formar grupos de diálogo, ir em busca da bibliografia, fazer levantamento, começar a estruturar, a organizar o trabalho. Na próxima aula, eu volto aqui para dar orientações de como produzir o slide. Como já falei em sala de aula, nós não vamos requerer um trabalho escrito. Vamos fazer sim a apresentação, que isso vai ser o grande destaque do nosso seminário, que é a participação de vocês, a inversão da ordem, no sentido de que o professor vai se tornar aluno e vocês vão tomar as rédeas do ensino e compartilhar o conhecimento com todos vocês, tá certo? Então, na próxima aula, eu vou trazer aqui dicas de como vocês elaborarem um slide, de como deve ser esse trabalho de apresentação em slide, como deve ser os recursos audiovisuais, didáticos, que vocês podem utilizar. Portanto, nós não teremos trabalho escrito, teremos sim recursos audiovisuais, o mínimo aí são os slides. Eu vou passar na próxima videoaula dicas de como vocês devem elaborar esses slides. Esse é o requisito mínimo para a apresentação. Vocês ficam livres para trazer outros recursos, desde que não fujam do tema e nem gastem o tempo todo, o tempo grande com o recurso, sem explorar outros recursos e a apresentação em si, que é o principal. E nós teremos um legado a deixar físico na faculdade, que vai substituir esse artigo. Muitas vezes um artigo ele fica sendo engavetado e nós vamos produzir um post acadêmico. O post acadêmico que vai ser exposto no último dia do seminário e vai ser entregue à faculdade como um legado a ser apreciado por futuros alunos, não é? Tá certo, pessoal? Então eu deixo a vocês aí esse recado, essas orientações. Vou estar no Instagram, vou estar no WhatsApp. Pode me procurar, que a gente continua esse debate, continua esses diálogos. Eu vou orientando e vai dar tudo certo, tá certo, pessoal? É uma grande satisfação falar com vocês novamente. Fico muito feliz. Espero que isso tudo passe logo e a gente volte para essa relação tão importante que é essa relação face a face na nossa faculdade. Um grande abraço para vocês, uma boa noite e contem comigo. Valeu!